Olá, eu sou a jornalista Janaína Câmara da Silveira e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a situação na China com o coronavírus, onde a doença já atingiu seu pico, mas a economia deu sinais bastante fortes de desaceleração. E também a gente vai falar sobre a doença aqui no Brasil, que agora chegou de vez. E para todo mundo que puder, a dica é: fique em casa. Bom, a China comemorou na semana passada o fato de ter chegado ao que ela acredita que é o pico do coronavírus, da doença Covid-19, né, como é chamada, lá na China. São mais de 80 mil infectados, pelo menos pelos números oficiais, e mais de 3.100 mortos. Esses números continuam crescendo, mas agora em torno de 10, 15, 20 pessoas por dia, sejam estes. A maioria é na província de Hubei, onde está Wuhan, né, a capital, onde começou o epicentro, né, o primeiro epicentro dessa pandemia, mas há vários casos também importados, né, de pessoas, sejam eles turistas ou trabalhadores chineses voltando para casa, ou de estrangeiros que acabam levando o coronavírus de volta, né? Então entram novamente. E a China, para se proteger, dada a sua população muito grande, né? 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, a China tem pedido então que, assim, várias cidades, Pequim é um grande exemplo, as pessoas façam quarentena de pelo menos 14 dias. Mas nessa segunda-feira, a China divulgou os números da economia para esse início de ano e eles não são muito bons. Se a gente pensar, por exemplo, na indústria, no valor adicionado da indústria, a queda sobre o mesmo mês do ano passado foi de 13,5%. No varejo, essa queda foi de 20,5%. É uma coisa que em décadas não se via na China, uma desaceleração tão forte. Mas o governo já afirma que não há motivos para preocupação e que a economia deve retomar o seu fôlego nos próximos meses, a contar com a experiência chinesa, com a resiliência chinesa e também, se a gente pensa na estrutura da economia chinesa, se pode pensar que o governo vai conseguir reverter esse quadro nos próximos 3 outros trimestres, então ao longo dos próximos meses, né? Porque isso não é nem o resultado trimestral ainda. Nesse mesmo período, então, foram criados 1 milhão e 80 mil postos de trabalho na China. Então, mesmo com toda essa crise, houve criação de postos de trabalho. Alguns analistas estimam que o mundo, que agora está entrando em quarentena, coisa que a China adotou lá no dia 23 de janeiro, possa então vir a sofrer desacelerações nessa magnitude daqui por diante. O Brasil hoje parece estar entrando numa nova fase em relação ao coronavírus, que é: vamos nos cuidar, vamos ficar em casa. As mensagens no Rio de Janeiro são bastante claras. O governo tem pedido para as pessoas só saírem se precisarem trabalhar, para ir à farmácia ou para ir ao supermercado. As escolas estão com aulas suspensas e aqui no Rio de Janeiro, onde muita gente precisa, muitas crianças, né, estudantes precisam ir à escola para terem as suas refeições, o governo, pelo menos da capital, decidiu manter aberto entre 11 da manhã e 1 da tarde todas as escolas para que as crianças, né, os estudantes possam almoçar. Recife, que também cancelou as aulas, tomou uma iniciativa parecida. Todas as famílias dos estudantes das redes públicas da rede pública de lá, vão receber alimentos semanalmente. Então, assim, existem alguns esforços de governos locais para que as famílias consigam manter sua alimentação. A gente tem que lembrar que 100 milhões de brasileiros vivem com até R$ 400 por mês. É pouco dinheiro. E, somado a esse processo, a gente tem uma taxa muito grande de desemprego, que circula entre 12% e 13%. E mesmo quem não está desempregado, muitas vezes tem trabalhos que podem ser ou precarizados ou temporários, sem carteira, sem CLT, né? E que deixa esse contingente da população sem apoio da lei, sem salário. Como é que paga boleto, né? Como é que paga aluguel? Então a gente tem que olhar muito para isso. Hoje a Febraban, que é a federação que reúne os principais bancos do Brasil, e aí os 5 maiores, entre eles Bradesco, Itaú, Santander, anunciaram que vão perdoar as dívidas, não vão cobrar as dívidas, vão mais ou menos congelar, né?
essas dívidas de microempreendedores e de pessoas, né, de individuais, então os CPFs, né, por 60 dias. A medida também busca justamente não tirar essa liquidez, esse pouco dinheiro que as pessoas têm em casa. Os dados em relação ao coronavírus são alarmantes. Especialistas aqui no Rio de Janeiro projetam que até abril, se nada for feito, o número de casos pode chegar a 24 mil casos. Como mais ou menos 15% precisa ser internado e essas internações duram em média 3 semanas, a questão é bem complicada. São Paulo também tem algumas estimativas que não são muito animadoras. Agora, aqui no Rio, o que os especialistas acreditam é que se houverem medidas e se essas medidas se essas iniciativas forem seguidas pela população, esse número de casos de coronavírus que vai crescer, não adianta, eles vão crescer. Ao longo dos próximos dias, pode crescer só até um teto aí de 3 mil casos aqui no Rio de Janeiro, já reduz muito o número de internações. Um detalhe, o Rio de Janeiro não tem na rede pública nenhum leito hoje de UTI ou de cuidado semi-intensivo disponível, ou seja, não dá para ficar doente, não dá para ficar doente de nada, não é nem só de coronavírus. O governo anunciou, então, que está fazendo esforços para que até o final desse mês 300 leitos sejam adicionados às UTIs e até o final do mês que vem 600 leitos, mas é suficiente, né? A gente tem muito que cuidar e, assim, durante todo o tempo que se fala em coronavírus, se difundiu que ela é uma doença especialmente perigosa para os mais velhos e também para quem tem algumas condições, como cardíacos, doenças pulmonares, diabéticos, mas hoje a OMS já declarou que não é bem assim. Já houve registros de crianças que acabaram falecendo por causa dessa doença. Mesmo quem contrai, sofre bastante, assim, os relatos não são nada bons, muita dor, náusea, diarreia, às vezes as extremidades, né, os dedos ficam sem circulação. Não é exatamente muito fácil passar por esse processo, então por isso que a gente precisa buscar evitar. Como é que evita? Não encosta no rosto se você está na rua, no transporte público, em qualquer ambiente, né, fora de sua casa, tenta não encostar no rosto enquanto não lavar a mão. As pessoas também estão muito preocupadas que não tem mais álcool gel, principalmente nas grandes cidades e nas regiões metropolitanas de diversos lugares do Brasil, mas água e sabão faz um ótimo trabalho, mas daí tem que lavar as mãos por pelo menos uns 20, 30 segundos. Cuidar, né, ao tossir, ao espirrar, tentar proteger para que todas as gotículas, as partículas que saem do nosso corpo não atinjam outras pessoas, elas podem ficar suspensas no ar e, assim, por até 30 minutos e podem viajar, quando a gente espirra especialmente, até 4 metros à frente. Então, por isso a importância de proteger é aqui que a gente protege, no cotovelo, ou com um lenço de preferência descartável e depois você coloca ele no lixo. Tenta fazer isso. Viu alguém espirrando, tossindo, mesmo que esteja fazendo isso, tenta ficar pelo menos 2 metros de distância. Como é que faz no transporte público? Desafio, né? A gente vai ter que contar muito com a ajuda dos empregadores, aqueles empregadores que não vão poder dispensar seus funcionários, a gente vai ter que contar bastante com eles. O Rio de Janeiro está tentando implementar um rodízio, então às 6 horas iriam os trabalhadores do setor industrial, depois às 8 horas vão outros trabalhadores do setor de comércio, por fim, às 10 horas entrariam então nos transportes públicos os trabalhadores dos demais serviços. É uma tentativa de tentar limitar o número de pessoas nos horários de pico, né? Para as pessoas que têm trabalhadores, empregadas domésticas, diaristas, se puder, a dica é mantenha o pagamento dessas pessoas e as deixem em casa. Elas também vão ter as pessoas ali de quem elas gostam muito para cuidar. Se você contrata algum serviço temporário, como personal trainer, conversa com ele, com ela, né? Depois, sei lá, tenta manter o pagamento, ou como é que faz, tenta fazer, se está com a nutricionista, tenta fazer online, mesma coisa para psicólogos, enfim. A gente vai precisar se adaptar, né? Você que é dono de restaurante, tentar adaptar o seu negócio para entrega e até você talvez vai conseguir empregar pessoas
que poderiam fazer esse trabalho de entrega. A China viu a entrega de alimentos crescer muito durante o período de quarentena e eles adotaram algumas medidas, do tipo, as pessoas não se encontravam quando a entrega ia ser feita, elas combinavam um lugarzinho ali, o entregador deixava, quem estava comprando pegava um pouquinho depois. Tudo bem que na China o pagamento é digital, via celular, então não precisava ter troca de dinheiro, mas enfim, aí as pessoas combinam, quem não usa cartão, combina um jeitinho de deixar no envelope, a gorjeta, o troco, né? Enfim, vamos tentar dar um jeito. Não é que ninguém possa trabalhar, mas se vai reduzir, a ideia é reduzir muito as pessoas na rua, no transporte público, basicamente a aglomeração, né? A gente precisa evitar a aglomeração. Então, nesse sentido também, quem puder ir no supermercado, na farmácia, em horário que não seja de pico, melhor ainda. E um detalhe, né? Procurar não ficar estocando comida loucamente, álcool gel, papel higiênico, tanta coisa que as pessoas têm estocado por aí. Por quê? Porque muita gente vai precisar, né? E o Brasil é pródigo em produzir alimento, a gente tem indústria que produz tudo que a gente precisa, álcool gel, papel higiênico, tudo é indústria nacional. Elas não vão parar, né? Não existe nenhum indicativo de paralisação dos serviços hoje. Então, são setores que devem continuar trabalhando, o abastecimento vai chegar nas pequenas e nas grandes cidades, então vamos tentar não correr. Podendo guardar um alimento para 10, 15 dias, beleza, talvez até você se sinta um pouquinho mais tranquilo para ficar em casa. Quem puder, não vai pegar assim grandes aglomerações, também tenta caminhar pelo menos uns 30 minutos na rua por dia. E a outra dica, assim como você está me assistindo no YouTube, tem tanta coisa no YouTube, yoga, pilates, outros exercícios, né? Faz em casa, faz com a família, ou faz sozinho, ou faz com as crianças, ou aproveita, todo mundo fala, tenho ouvido que as crianças estão monopolizando a televisão, vendo muito desenho, deixa as crianças ver desenho, bota no seu celular aí alguma aula de uma atividade física, é uma hora da gente cuidar da gente mesmo, não descuidando da nossa saúde física, e o resto a gente pode ver série, pode ler, vocês podem voltar aqui no canal, podem deixar perguntas aqui embaixo, na medida do possível eu tento falar, né? Eu acho que a Ásia, e principalmente a China, que é um país que eu acompanho já há tanto tempo, tem muita lição para dar pra gente, a gente pode tentar até conversar com quem está lá, para nos dar dicas, assim, de como é que a gente faz nesse período, que agora vai ser duro, né? Porque a gente vai ter notícias ruins chegando diariamente, e conviver com um pouco do pânico do próprio vírus e também com essa ideia de ficar muito tempo dentro de casa, né? Então, como é que você faz isso, né? Como é que você fica tanto tempo dentro de casa e isso se mantém uma coisa saudável, né? Uma rotina saudável e tal para você, para as pessoas com quem você mora ou se você mora sozinho, como que faz tudo isso, né? Então, a gente vai ter que se adaptar, entender, ajudar, né, as outras pessoas. Tem uma questão econômica muito forte aqui no Brasil. Vamos ficar batendo papo, enfim, e sem pânico. Se puder, fica em casa. Se não puder, fica distante das pessoas. Passa espirra aqui no cotovelo ou no lencinho de papel. E a gente se vê logo mais. Tchau, tchau.